os torturou. Ele tem uma câmara de tortura bem no meio de Caracas, que provavelmente estão fechando, mas ele torturou pessoas. Ele esteve à frente da direção do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, conhecido como SEBIN, em 2 períodos distintos, entre 2014 e 2018 e, posteriormente, entre 2019 e 2024, controlando o centro de detenção do Helicoide. É o maior centro de tortura da América Latina. Estamos investigando se todos foram libertados, mas esse fato confirma que a estrutura criminosa permanece ativa e operando sob o efeito do medo. O presidente Donald Trump também se referiu a Nicolás Maduro. Ele o classificou como um sujeito violento que matou milhões de pessoas. Sabe, em algum momento deveriam dizer, sabe, fez um ótimo trabalho. Obrigado, parabéns. Não seria bom? Eu diria isso se tivessem feito um bom trabalho. A filosofia deles é tão diferente, mas se tivessem feito um bom trabalho, eu ficaria feliz pelo país. Eles têm perseguido esse sujeito por anos, anos, anos e anos. E ele é um sujeito violento. Ele sobe e tenta imitar um pouco meus passos de dança, mas é um sujeito violento e matou milhões de pessoas. Ele os torturou. Ele tem uma câmara de tortura bem no meio de Caracas, que provavelmente estão fechando, mas ele torturou pessoas. Ontem à noite, o presidente Donald Trump descartou que a Venezuela vai ter eleições em curto prazo. Ele confirmou que seu governo está encarregado da administração da Venezuela de forma temporária. O mandatário revelou que 3 de seus homens de confiança estarão encarregados da Venezuela. São eles o secretário de Estado, Marco Rubio, chefe da diplomacia dos Estados Unidos e artífice das determinações contra a ditadura venezuelana e contra as demais organizações do narcotráfico na América Latina. Vemos também na tela o secretário de Guerra, Pete Hegseth, responsável pelo Pentágono e pelas manobras militares dos últimos meses contra as narcolanchas e pelo cerco ao regime de Maduro, que terminou com a queda do chefe de Miraflores. E Stephen Miller, subchefe de gabinete da Casa Branca. Um homem que também, assim como os 2 anteriores, fala diretamente ao ouvido de Donald Trump e que está em contato imediato com os congressistas e forças políticas que apoiam a Casa Branca nesta cruzada. Analistas consultados pela NTN 24 apontam que essa equipe estaria encarregada de um plano para supervisionar a Venezuela em aspectos como política externa, segurança e, o mais importante, o controle da Casa Branca na fase de transição com Delcy Rodrigues, que já disse estar disposta a coordenar com os Estados Unidos. Trump advertiu que, se Delcy não cooperar ou não fizer o que é certo, pagaria um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro. E do exílio na Espanha, o presidente eleito da Venezuela, Edmundo González Urrutia, emitiu uma mensagem nas redes sociais na qual expressa o seguinte: os processos de transição democrática não são lineares nem simples. Exigem experiência, visão histórica e a capacidade de distinguir entre o urgente e o essencial. A democracia se constrói com princípios firmes e decisões responsáveis, mesmo nos contextos mais complexos. Edmundo González teve esta semana uma reunião com o ex-presidente do governo espanhol, Felipe González, na quarta. Um firme defensor e aliado da causa pela democracia venezuelana. Na noite de segunda-feira, houve momentos de incerteza nos arredores do Palácio de Miraflores, em Caracas. Por vários minutos houve disparos. Testemunhas ouviram rajadas de artilharia e foram vistos alguns fogos de defesa antiaérea. Nas ruas próximas à sede do poder venezuelano, homens armados, aparentemente dos serviços de segurança do regime, estavam posicionados em atitude defensiva e efetuando disparos nas imediações da Avenida Urdaneta, Avenida Baraut, Ponte Laguno e perto do Palácio Federal Legislativo. O centro de Caracas ficou mergulhado no caos por um longo período, durante o qual não foi possível ter clareza sobre a situação, até que algumas versões indicaram que teria se tratado de uma reação diante da possível presença de drones, e o regime afirmou que esses drones estavam voando sem autorização nem coordenação. E em relação a essa situação de ontem à noite em Caracas, o governo dos Estados Unidos se pronunciou. Washington afirmou que acompanhou de perto os relatos de rajadas de tiros na capital da Venezuela e garantiu não estar envolvido no incidente registrado nas proximidades do Palácio de Miraflores.
Minutos após os disparos nas imediações do Palácio de Miraflores, o número 2 do regime, Diosdado Cabello, reapareceu por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. Nas imagens foi possível ver Cabello na Praça Oleari, na região do Silêncio, no centro de Caracas, portando um fuzil, acompanhado de agentes fortemente armados dos corpos repressores do regime e gritando palavras de ordem. Estamos aqui com os rapazes da polícia fazendo uma revista geral. Ao começar a exercer o poder como encarregada, Delcy Rodrigues estaria descumprindo eventuais compromissos com os Estados Unidos. A primeira nomeação que ela fez é muito questionável. Ela colocou o general Gustavo Henrique Gonzalez Lopes, uma figura acusada de crimes contra a humanidade, como chefe da Guarda Presidencial. Gonzalez Lopes está incluído na lista de sancionados da União Europeia. Ele é responsabilizado por sua participação direta na repressão política e nas práticas sistemáticas de perseguição contra a oposição democrática. Ele esteve à frente da direção do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, conhecido como SEBIN, em 2 períodos distintos, entre 2014 e 2018 e, posteriormente, entre 2019 e 2024, controlando o Centro de Detenção do Helicoide. É o maior centro de tortura da América Latina. Durante o período em que foi diretor, houve agentes sob seu comando que cometeram detenções arbitrárias, torturas, atos de tratamento cruel e desumano, incluindo violência sexual ali no Helicoide. Os EUA também incluíram o militar em sanções, restringidas devido ao seu papel dentro do aparato de segurança do regime. Apesar dessas sanções, o general continuou sendo promovido dentro da estrutura militar e de inteligência estatal. Além de dirigir o SEBIN, Gonzalez Lopes atuou como conselheiro de segurança de inteligência de Nicolás Maduro. Gonzalez Lopes, após sua saída em outubro de 2024 como diretor do SEBIN, tem sido protagonista no controle da indústria petrolífera por parte do regime de Maduro. No ano passado, foi nomeado como intendente de assuntos estratégicos de produção da PDVSA. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa da Venezuela denunciou que até 14 jornalistas e trabalhadores de meios de comunicação foram detidos na segunda-feira, a maioria enquanto cobria a sessão inaugural da nova e legítima Assembleia Nacional. As detenções ocorreram pela manhã e no início da tarde e teriam sido realizadas por coletivos chavistas e também por agentes da polícia. A entidade sindical confirmou que, após gestões iniciais e negociações, 3 dos comunicadores foram libertados poucas horas depois, embora mantenham firmemente a exigência de libertação plena e imediata para o restante dos afetados. Sobe para 14 o número de jornalistas e trabalhadores da imprensa detidos neste 5 de janeiro, sendo 11 de meios e agências internacionais e 1 de meios nacionais. 4 foram liberados e 10 seguem detidos, alguns em situação de desaparecimento forçado. No informativo da NTN 24, recebemos Orlando Moreno, coordenador nacional do Comitê de Direitos Humanos do Vente Venezuela. Bem-vindo. Boa tarde ao informativo. Muito obrigado pelo convite, Carlos e Genes. Obrigado a você. Perguntar sobre a atualização. Há alguma informação que indique como estão esses jornalistas que ainda permanecem presos? Gostaria de perguntar sobre as implicações legais e de direitos humanos de jornalistas serem detidos enquanto cobriam um ato de interesse público, como a instalação da Assembleia Nacional questionada por setores. Veja, antes de aprofundar nos acontecimentos das últimas horas, quero ser enfático, certo? Com presos políticos não há transição na Venezuela. Simples assim. Não podemos falar de uma transição para a democracia enquanto, neste exato momento, tenho mais de 100 companheiros e outros 800 venezuelanos, estudantes, trabalhadores, militares e civis sequestrados em celas de tortura. Para nós, a única transição possível passa por aceitar o mandato de 28 de julho e libertar imediatamente todos os presos políticos. Eles não são moedas de troca, são cidadãos dignos sequestrados por um sistema criminoso. E digo isso com tanta firmeza porque, enquanto o Carta entre los Soles estiver no poder, continuam usando o terror e sequestrando, para tentar se manter no poder. Ontem mesmo, como comentavam, enquanto essa farsa era instalada, um grupo de pessoas sem legitimidade, designadas para simular, representando e encobrindo a usurpação do poder, o regime sequestrou 14 jornalistas e outros cidadãos. Só por causa da cobertura desta nova Assembleia Nacional Chavista, ou para documentar a celebração espontânea dos venezuelanos no exterior. Estamos investigando se todos foram libertados, mas esse fato confirma que a estrutura criminosa permanece ativa e operando sob o efeito do medo.
Isso não são detenções legais, é o uso da força para tentar calar a verdade do que está acontecendo, que é o colapso de uma tirania. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa na Venezuela denuncia que participaram dessas capturas ou detenções ilegais. Coletivos chavistas, aqueles que sabemos que andam armados e intimidando junto com corpos de segurança uniformizados como tal. O que isso nos diz sobre o Estado de Direito? Neste momento na Venezuela? Olha, quero esclarecer o que eles anunciaram ontem como condições externas de condução. Trata-se de uma armadilha legal para simular legalidade. Na realidade, trata-se de uma autorização para que milícias irregulares e grupos armados com fuzis de guerra ocupem o espaço público e assediem as pessoas. Isso não ajuda a normalizar o país. Pelo contrário, gera ainda mais inquietação e facilita abusos de poder intoleráveis. Essa estrutura criminosa transnacional se apropriou das instituições há muitos anos para agir com impunidade. Mas hoje dizemos que a soberania não pertence a uma cúpula, nem a Cuba, nem à Rússia, nem ao Irã. A soberania reside no povo da Venezuela. E fala-se muito de figuras como Delcy Rodrigues, mas sejamos claros, ela não pode liderar nenhuma transição. Ela é uma operadora política central de um sistema que as Nações Unidas apontou por crimes contra a humanidade. Ela está sancionada internacionalmente por corrupção e por ser a arquiteta do desmantelamento das nossas instituições democráticas. Alguém que fez parte dessa direção política que permitiu torturas, desaparecimentos e o saque da nação. Portanto, ela não é uma interlocutora válida. O destino dela não é um gabinete de transição, é prestar contas perante a justiça internacional, que mais cedo ou mais tarde vai alcançá-los a todos. Sim, Moreno, queria perguntar. Embora 3 comunicadores tenham sido liberados horas depois, fica claro que jornalistas continuam sendo alvo do regime. Podemos dizer que estamos diante de uma situação em que o carcereiro mudou, mas não a prisão? Absolutamente, absolutamente. Hoje, os venezuelanos vivem com extremo medo, porque esses grupos armados irregulares estão presentes em todo o país. Eles são praticamente a nova ordem e deixam claro. Isso sugere que o aparato repressivo e criminal, que obviamente ainda está ativado, continua em atividade. E quero ser enfático quanto a isso. A Venezuela já decidiu seu destino. 28 de julho de 2024. Temos um governo legítimo com o presidente eleito Edmundo González Urrutia e a liderança de Maria Corina Machado. Essa é a garantia para que os centros de tortura sejam esvaziados, as vítimas reparadas e milhões de exilados possam voltar para casa sem medo. Aos que hoje ainda obedecem ordens ilegítimas, digo, não afundem junto com um sistema em decomposição, não cometam mais crimes. Chegou a hora da liberdade. O que tinha que acontecer já está acontecendo.